Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem sentar por um minuto, por gentileza. Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de glorificar a Deus, externar minha gratidão a Ele, pelo privilégio que Ele nos concede de estar mais uma vez ministrando a sua poderosa palavra. Louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, o pastor presidente, pastor Posidônio, que ainda não chegou, mas daqui a pouquinho estará aqui em nosso meio. Louvo a Deus pela vida da Kérima, que estendeu esse convite para que eu estivesse aqui. Queridos, eu confesso que eu tentei correr. Quando ela estendeu o convite, eu apresentei vários nomes para ela, disse, olha, não, eu conheço vários pregadores aí, e vai atender muito bem este seminário tão abençoado. Mas ela disse, não, nós queremos você lá ministrando. E eu preciso confessar uma outra coisa para vocês. Há muito tempo atrás, Deus gerou essa mensagem no meu coração, e essa mensagem eu tinha gerado lá em cima nos céus. E Deus disse para mim, pegue um papel, uma caneta e escreve essa mensagem. Não é para este tempo. E eu estava conversando com a minha filha que está ali, eu trouxe 2 filhos abençoados, um casalzinho, e eles estão ali comigo hoje. Em tudo que eu faço, eu gosto de estar envolvendo eles, para que eles possam estar observando. O Rafael já começou a pregar. A Larissa vai ser uma daquelas pregadoras pentecostais. Eu só vi 2 glórias, mas tudo bem, vai melhorar daqui a pouco. E conversando com ela ali, eu disse bem, ela conversou comigo e falou assim, a gente assistindo um vídeo daqueles, igual vocês estavam ontem aqui, né, aquela unção derramada, e ela disse, eu estou com vontade de ir num congresso como esse. E eu olhei e falei bem assim, já tem muito tempo que eu não prego em congresso. O último congresso que eu preguei aqui, acho que foi Espigão do Oeste. Tem alguém Espigão do Oeste aqui? Deixa eu ver. Lá atrás. Então eles estão ali animados. O último congresso foi Espigão do Oeste. Eu falei, estou com vontade de pregar em um congresso. E quando eu disse isso, Deus ouviu a nossa verbalização ali. E um dia depois a Karen me estende esse convite. Então é de Deus. Deus continua abençoando a sua vida. E de forma muito especial, parabéns pela organização, parabéns por toda essa equipe abençoada. Deus abençoe as mãos de cada um de vocês, retribuindo com muita saúde e prosperidade. E as caravanas que estão aqui nesta manhã, que caravanas animadas. Só que eu preciso fazer uma pergunta só para saber se eu estou no lugar certo. Os pentecostais já chegaram aqui neste lugar? Eles já chegaram aqui, significa que vai ter glória do início ao fim aqui nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa manhã, eu estou com as pernas tremendo, é verdade, o estômago parece estar tendo várias borboletas aqui dentro. Mas antes de sair da minha casa, eu disse para mim, pode pregar a minha palavra, porque enquanto você prega a minha palavra, eu vou derramar cura aqui nessa manhã. Eu vou renovar aqui nessa manhã. E quando tiver um crente pentecostal aqui nessa manhã, glorificando meu nome, eu vou visitar a casa deles, vou visitar o ministério deles. A minha glória vai se fazer presente ali naquele lugar. Só quem acredita nessa palavra mais uma vez, só para ensaiar, levanta a sua mão para o céu e dá um brado de crente pentecostal. Ai, Jesus, vai ser nessa manhã aqui. Por gentileza, se coloque em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Quem é que está no som ali? Ah, Valdeci, Deus abençoe sua vida. Olha, saiu até um som aqui, deixa eu ver ali quem é que está no... Ah, está ali. Deus abençoe a vida de vocês, Grupo Vida. Vou precisar de vocês daqui a pouquinho. Queridos, eu não vou ser extenso, não vou demorar. Mas eu preciso transmitir aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 51 a seguir. Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 51 a seguir. Estou vendo que vocês estão folheando a Bíblia, eu vou aguardar. O título dessa mensagem nessa manhã
6 aspectos que um líder não pode perder a caminho de Jerusalém. Repita comigo. 6 aspectos que um líder não pode perder a caminho de Jerusalém. Glória a Deus. Todos encontraram para dizer amém? Então vamos ler o texto, aproveitando esse recurso tecnológico, a Dênica, né? Mas tem mais um jovem ali no telão, Deus abençoe a vida de vocês. Diz assim um texto. E aconteceu que, completando os seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Agora, esse aqui eu gostaria que todos lessem em uma só voz. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Não, para ensaio ficou bom, mas eu preciso só essa última vez. Já estamos encerrando este lindo seminário. Vocês vão fazer isso mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver, só quem está indo para Jerusalém, dá mais um grito de glória a Deus aqui. Tomai vosso assento, por gentileza. Eu gostaria que você emprestasse a sua mente, o seu coração, por alguns minutos, e atentasse àquilo que o Espírito Santo tem sobre nossas vidas aqui neste período. Louvo a Deus pela vida de todos os palestrantes que me antecederam e aqueles que ainda irão posteriormente ocupar essa tribuna. Que Deus possa usá-los de uma maneira muito especial. Amados Cristo Jesus, este versículo a qual nós lemos, ele retrata um episódio muito importante na vida do Mestre Jesus e os seus discípulos. Nós vamos perceber e observar que o nosso Mestre Jesus, antes da sua assunção, antes de sua subida aos céus, ele expõe um desejo muito grande em seu coração de ir a Jerusalém. Só que quando ele reúne os discípulos, ele vai formar uma caravana. E falar em caravana, eu já vi várias caravanas animadas aqui. E essas caravanas, eu imagino, desde o primeiro momento que a Kerema anunciou, essa é a terceira edição, não é? Do Geração Eleita. Eu imagino que quando a Kerma programou tudo e começou as primeiras edições aqui, desde já eu quero louvar a Deus pela vida da mídia que está presente aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Desde o primeiro momento, eu imagino que começou uma organização de uma caravana para estar presente aqui neste lugar. E antes que essa caravana chegasse aqui neste lugar, já estava no coração de Deus, todos vocês sentados exatamente nessa localidade. Então ali se formou uma caravana para ir para Jerusalém. Porém, havia agora um dilema aqui. Havia agora uma grande dificuldade. Porque todos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical e o culto de ensinamento, sabem de cor e salteado que os samaritanos, embora fossem irmãos de sangue dos judeus, eles não se comunicavam. Em um dito popular, eles não se bicavam, eles não se conversavam. E por isso, havia agora um conflito. Eles haviam um dilema. Ou eles passavam por um caminho mais curto para chegar a Nova Jerusalém, passando por dentro de Samaria, ou eles passavam por um caminho mais longo, que era o caminho do Val do Jordão, passando por volta de Samaria. Esse caminho era exatamente muito mais extenso do que passar por dentro de Samaria, que era um atalho. Porém, o nosso mestre, que não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Ele salva o branco, ele salva o preto, ele salva o baixinho, ele salva o alto, ele salva o asiático, ele salva o americano, ele salva quem ele quer, porque todo o poder está em suas mãos. Ele disse: não, eu vou passar por dentro de Samaria. Porque na verdade Deus tinha um propósito.
E o propósito do nosso mestre Jesus era abençoar os samaritanos. E eu já vou começar a aplicar essa mensagem aqui nesta manhã. Jesus vai passar em várias Samarias aqui nessa manhã. E eu já vou dizer para essa enfermidade, para essa depressão, para essa criticidade: quando Jesus pisar na sua Samaria, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter renovo espiritual. E Jesus disse: nós vamos passar por Samaria. Na verdade, nós vamos observar que os samaritanos perderam uma grande oportunidade. Perderam a oportunidade de alojar Jesus naquelas moradas. E tem muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de ter Jesus pousado no seu coração. É como diz Apocalipse, capítulo de número 3, e no versículo de número 20, quando diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então tem muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de estar recebendo Jesus na sua casa, em seu coração. Na verdade, Jesus, ele quer entrar em casas e transformar todas as esferas em suas vidas. Mas nós vamos observar que quando os samaritanos observem aqueles homens que estavam ali, aquela caravana que estava indo rumo a Jerusalém, e que eu acho interessante aqui que a Bíblia vai dizer que eles começam a olhar o seu aspecto, começam a observar o seu estereótipo, porque como eu que estou aqui nessa tribuna, eu consigo enxergar daqui, eu estou vendo o rosto de vocês felizes e radiantes. Eu consigo observar o sorriso estampado no rosto de cada um de vocês aqui nessa manhã. Eu começo a observar a alegria, mas eu não consigo enxergar o interior de vocês. E naquele momento os samaritanos começam a observar os aspectos, começam a observar o estereótipo deles ali. E ele olha para eles, dizendo assim para eles: eu começo a observar que vocês não estão indo para a balada, vocês não estão indo para o forró, vocês não estão indo para um funk, vocês não estão indo para a prostituição, porque quando eu olho o aspecto, quando eu vejo o rosto de vocês, eu estou vendo que vocês estão indo rumo a Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa aqui nessa manhã. Deixa eu ver se eu estou pregando aqui para o povo certo. Vocês já estiverem em algum lugar, seja na rodoviária, no aeroporto, em qualquer lugar, a pessoa nunca te viu na vida, mas colocou os olhos em vocês e olharam e falou bem assim: escuta aqui, vocês são crentes, né? Quem já aconteceu isso aqui? Levanta a sua mão. Meu Deus. Sabe o que é isso, querido? Tem algo muito importante sobre a vida de vocês. A presença do Espírito Santo está na vida de vocês. É o aspecto de Jesus que está na vida de vocês. Jesus está na vida de cada um de vocês. Agora deixa eu falar muito sério aqui, Jéssica. Isso é muito importante. Eu fiz questão de trazer os meus filhos aqui nessa manhã, porque eu observo que testemunho arrastam mais do que palavras. O ano de 2024, o ano passado, eu passei por uma turbulência muito grande, a enfermidade assolou a minha casa. Eu não murmurei. Eu, como líder da Umadop por 7 anos aqui nessa cidade de Ouro Preto, nas vésperas de realizar o congresso do Consagra Jovem, o pastor Postone conversou comigo, nem sei, ele chegou aqui, Deus abençoe meu pastor. E ele, percebendo a situação que eu estava passando, ele disse: sério, nós vamos afastar você um pouquinho para que você possa estar com a sua família e passar por este momento. E eu não murmurei. Eu levantei as minhas mãos para o céu e agradeci a Deus, porque em tudo dai graças. Tudo existe um propósito em nossa vida. Se você está passando por alguma turbulência na sua casa, no seu ministério, somente levante a sua mão dizendo: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Agora eu não entendo nada. Tudo parece que está, o céu parece estar de bronze, tudo parece estar obscuro, eu não estou entendendo nada. Mas Deus tem um propósito na sua vida. E de repente,
Os meus meninos observando que eu estava orando. Eu levantava de madrugada para orar. E eles olharam para mim e falaram assim: pai, nós vamos te acompanhar na oração também. Eu estava lá no meu quarto de guerra, só que eu não estava sozinho, meus filhos estavam de joelho do meu lado também. Eu disse: olha o aspecto aí, eles estão seguindo os passos do pai. E eles oravam, querida, assim, fervorosamente, dizendo assim: Deus, passa lá em casa, cura a minha família, que essa enfermidade cai por terra. E só para ouvir um glória a Deus dos pentecostais que estão aqui nessa manhã, Jesus passou na minha Samaria, Jesus passou lá em casa, a enfermidade foi embora, Jesus mais uma vez se reinou lá no meu lar, e vai passar na sua casa também. Se você acredita, uma mão para cima é pouco, levanta as duas mãos e dá um brado de glória a Deus aqui nessa manhã. Quando você chegar na sua casa, vai ter novidade lá no seu lar. Eu profetizo para você. Na verdade, essa caravana que estava indo rumo a Jerusalém, ela não foi rejeitada pela palavra que eles esboçaram, pela palavra que eles verbalizaram, mas o que incomodava era o seu aspecto que estava em rumo a Jerusalém. Você que é líder de criança, é parte dessa caravana, você é líder dessa caravana. Existe por trás de você uma grande caravana que está seguindo os seus passos, porque você tem aspectos de quem está indo para Jerusalém. Na verdade, liderar criança é mais do que educar, é formar eternidades. Eu vou repetir. Liderar criança é mais do que educar, é formar eternidades. Existe sobre vocês uma responsabilidade muito grande. Há 2 semanas atrás eu estava nesse púlpito, e um jovem chorando para mim disse bem assim, e naquele momento caiu um temor de Deus sobre a minha vida. Olhou para mim e começou a chorar e dizer bem assim: que privilégio estar sentado do seu lado. Porque eu te ouvia pregar desde a minha adolescência. Eu falei: Jesus, estou ficando velho mesmo. E ele falou bem assim: através da sua mensagem, eu cheguei aos braços de Jesus. Aqui tem um outro também, policial, falou a mesma coisa. Danilo está aqui. E eu olhei e comecei a observar, caiu em mim um temor. A vaidade não desceu no meu coração, pelo contrário, o temor. Eu falei: Deus, está sobre mim uma grande responsabilidade, porque se uma liderança cai todos aqueles que estão à minha volta. Mas nessa manhã, o sangue de Jesus está cobrindo toda essa liderança que está aqui. Satanás já abriu a sepultura, ele já fez o seu propósito bem assim: não, de hoje ele não passa. Quando eu sair dessa caravana aqui da geração eleita, eu já estou preparando para derrubar ele. Mas mais uma vez Satanás vai beijar a lona, porque essa caravana que está aqui no geração eleita vai sair daqui para incendiar. Jesus está cobrindo cada um aqui debaixo das suas asas. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Existe uma influência sobre a vida de cada um de nós que somos líderes. Os nossos liderados estão nos observando. Quando você dá um passo, eles também vão dar um passo. Quando você retroage, eles também vão retroagir, porque eles estão te observando de óculos, de perto, clinicamente, todos os passos. E Deus disse para mim: ministra essa mensagem nessa manhã, porque a sede de Satanás é derrubar nós que somos líderes, mas esses aspectos vão permanecer na nossa vida até chegarmos na Nova Jerusalém. Eu falo de influência porque nós vamos observar a vida do apóstolo Pedro. Em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 7,
Quando Jesus, depois que foi crucificado, ele ressuscita. Marta e Maria vai aonde eles estavam, naquele sepulcro. E um anjo vai bradar e vai dizer: Maria, por que procura vivente entre os mortos? Vai e anuncie que eu estou vivo. E quando ela diz isso, ele disse isso, ele vai dizer mais: mas ide, dizei a seus discípulos, e aqui ele vai enfatizar, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis como ele vos disse. Por que, pregador, que ele vai enfatizar aos discípulos e a Pedro? Porventura Pedro também não era discípulo? Sim. Mas você vai observar que outrora, Jesus, numa conversa juntamente com Pedro, vai dizer a Pedro: Pedro, eu te amo. E Pedro vai declarar a Jesus e vai dizer: Jesus, o Senhor pode ir onde for, eu vou estar com o Senhor a todos os momentos. Se o Senhor for para a cruz, eu também vou para a cruz juntamente com o Senhor, eu não vou te negar. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Pedro, eis que te digo, ainda antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Ele: não, Senhor, todos aqui podem te abandonar, todos aqui podem te negar, mas eu, Pedrão, jamais vou te negar. E Jesus, eu imagino, dá só uma risadinha de canto, fala assim: Pedro, tu não sabe, eu enxergo aquilo que você não enxerga. E assim foi feito, por isso que ele disse isso nesse versículo. Em João capítulo de número 21, versículo 3. Pedro vai adiante, como disse, anunciado por Maria. Olha lá na tela. E quando ele chega ali no mar Tiberíades, ele começa a ficar fadigado. E ele começa a ficar cansado, dizendo assim: não, Jesus está demorando, Jesus não vai vir. Aí ele vai dizer, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Agora observe o versículo. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Eles foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, porque o propósito não é esse, o propósito é estar esperando Jesus. Mas agora sabe o que me chama a atenção nesse versículo? O líder maior, ele saiu do seu propósito e foi pescar. Os outros acompanharam ele. Sabe o que é isso, querido? Eu e você exercemos uma grande influência na vida dos pequenininhos. Eles estão nos observando. Aonde nós iremos, eles também vão nos seguindo. Agora eu quero falar aqui nessa manhã sobre o primeiro aspecto. Quem está indo para a Nova Jerusalém jamais pode perder. Repita comigo: visão do céu. Não, repita mais forte: visão do céu. Esse é o primeiro aspecto que jamais nós devemos perder. Não se distraia com aquilo que é terreno. No livro de 1 Samuel, no capítulo 11, do primeiro versículo, a Bíblia vai nos informar que Israel estava passando por um momento obscuro. Um rei por nome de Naás, o amonita, ele sitiou Jabes de Gileade. Você vai observar que esse rei Naás era um rei tão truculento, que bastava ele enviar cartas para a cidade que ele queria sitiar, que o rei já entregava a sua coroa. E aqui Naás ele vai observar o exército de Israel, mais especificamente Jabes de Gileade, que o exército estava desanimado. O exército já havia baixado as suas espadas e seus escudos. Porque o escudo, só para você entender aqui essa palavra, redobre agora a sua atenção. O escudo que estava na mão dos soldados, ele tinha uma espécie de V. E eles olhavam o ataque dos inimigos através do seu olho direito.
O inimigo, observando que aquele exército estava desanimado, aquele exército de Jabes de Gileade vai até onde está Naás e vai dizer: Naás, nós não queremos entrar em conflito com vocês. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para nós não entrarmos em um embate? E Naás vai dizer: sim, temos. O que é? Uma aliança. Faz uma aliança conosco. E todas as vezes quando nós fazemos aliança com o homem, ou uma aliança com o nosso adversário, isso não vai funcionar, porque a aliança, o nosso compromisso é com o Senhor dos exércitos. E de repente ele vai dizer: qual é essa aliança? E ele vai dizer: a aliança é essa. Escute bem isso aqui. Isso aqui não é uma força de expressão. Isso aqui não é uma metáfora, isso aqui não é uma hipérbole, isso aqui não é uma figura de linguagem. A aliança é essa: que a todos vós arranque o olho direito e ponha esta afronta sobre todo Israel. O desejo do inimigo não é apenas derrotar o povo de Deus. O desejo do inimigo é causar um vexame, é causar uma vergonha. Ele quer tirar a sua visão do céu. Como ontem muito bem foi pregado aqui pela preletora Teca Breder. O inimigo, ele quer cegar a nossa visão, ele quer arrancar o nosso olho direito. Mas em nome de Jesus, nós não vamos perder o nosso foco. Por trás de nós existem liderados que estão indo rumo a Jerusalém. Essa visão não vai ser arrancada, o nosso olho não vai ser arrancado. Nós vamos chegar com nossos olhos perante ao Senhor dos exércitos. Só quem vai ter a sua visão preservada aqui nessa manhã, joga a mão para cima e dá um brado de glória a Deus. É por isso que Mateus capítulo 16 versículo 18 vai dizer bem assim: eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tá, só para você dar um glória a Deus mais pentecostal, deixa eu explicar sobre este versículo. O que Jesus ele quis dizer aqui: eu falei que o exército estava com a sua espada abaixada e seu escudo abaixado. Espada é um objeto de ataque ou um objeto de defesa? Ataque. Escudo é um objeto de ataque ou um objeto de defesa? É por isso que minhas pernas tremem. Estou pregando para o povo mais sábio aqui da terra. Porta é objeto de ataque ou objeto de defesa? Defesa. Quando Jesus estava dizendo aqui para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, deixa eu explicar isso aqui melhor. Sabe o que ele está dizendo? A igreja não vai ficar se prostrada, posicionada, não. A igreja é uma igreja militante. Sabe o que vai acontecer? Essa caravana que está aqui nessa manhã, ela está saindo daqui com as mãos cheias de fogo, com os olhos cheios de fogo, com os pés cheios de fogo. A caravana que se levanta aqui nessa manhã vai até onde estão as portas do inferno. Nós vamos arrombar a porta do inferno, vamos entrar no prostíbulo, vamos entrar nas bocas de fumo e vamos resgatar aqueles que estão presos por Satanás. Deixa eu ver quem é que está comigo aqui nessa manhã. Nós vamos entrar, vamos arrombar a porta do inferno, e as nossas crianças vão ser salvas através de vocês. Nós não vamos perder o primeiro aspecto da nossa visão, porque tem muita gente que já perdeu a visão. Tem muita gente que usa o púlpito como esse para se autopromover. Tem gente que ele já não quer mais pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Ele prefere
fazer aliança com os homens, prefere fazer uma aliança com o adversário. Cuidado com isso, não abraça o sistema mudando. Deus está no teu ministério. Não negocie a sua chamada por nada nesse mundo, porque não foi homem que te chamou, foi Deus que te confiou essa chamada. Tem gente que já vendeu a sua chamada por míseras moedas. A gente gosta de falar de Judas que se vendeu por algumas moedas, mas tem gente que está se vendendo por algumas moedas. Se não for por tanto que for pregar, eu não prego. Se não for por tanto que eu vou fazer aquele trabalho com as crianças, eu não faço. Você não foi chamado para barganhar, você foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Preserve a sua visão, preserve o seu chamado. Mas deixa eu ir mais adiante. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Não perca a sua identidade. Eu também sou professor. Já tem mais de 20 anos que eu sou professor. E eu estou observando que muitos rumo a Jerusalém estão perdendo a sua identidade. Não estão sabendo mais quem são. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Observe o texto aqui em Daniel capítulo 3, versículo 15. Tentaram trocar a identidade daqueles jovens, aqueles 4 jovens. A Bíblia vai dizer que Daniel tentaram trocar a sua identidade, colocar o nome de Beltsassar, de Ananias, de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Observe que trocaram até os nomes deles, mas não trocaram a identidade deles. Porque quando fizeram ali decretos para eles adorar outros deuses, ele falou assim: aqui não. Aqui tem crente que tem identidade e ainda não perdeu a visão de Deus. Pode até ter trocado o meu nome, mas não vai trocar o meu caráter. Eu sou crente aqui dentro da igreja, sou crente lá no meu trabalho, sou crente quando estou lá no supermercado, sou crente aonde eu estiver indo. Pode até tentar trocar o meu nome, mas o meu caráter, a minha identidade não vão conseguir trocar não. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E Deus ama quem tem identidade. Observe que o rei disse bem assim: nós vamos fazer aqui uma estátua e um decreto. E o rei fez uma estátua bem grandona. E o decreto é esse: quando tocar toda a sorte de instrumento, vocês vão ter que se prostrar perante essa estátua. E fizeram isso. E todo mundo se prostrou. Todo mundo, vírgula. Tinha 3 jovens que tinham identidade. E eu imagino, igual quando eu falo lá em casa: ah, mas todo mundo está fazendo. Não, mas vocês não são todo mundo, vocês têm identidade. Minha mãe já falava isso: vocês não são todo mundo, vocês têm identidade. Todo mundo se prostrou, só os 3 jovens lá, em pé. Crente que tem identidade é diferente, irmão. Até o olhar dele é diferente, a fala dele é diferente, o andar dele é diferente. Aí sempre tem um fuxiqueiro de plantão, correu lá para o rei e disse assim: ô rei, tem 3 ali, ó, que não quis se prostrar não, estão de pé lá, ó. Todo mundo se prostrou, mas tem 3 lá que não se prostra não. Ah, eles são mais diferentão que todo mundo. Eles são diferentes, todo mundo, eles são hebreus. E parece que eles são de um povo aí que serve ao Deus vivo. Ah, deixa eu ter uma conversa tete a tete com eles. Vamos ver se eles vão conseguir permanecer de pé. Ô querido, lá em cima no céu, eu com a mente de pregador já começo a observar lá em cima, Jesus no céu. Eu começo a observar Jesus falando assim: ei, já prepara aí, anjos. Já se prepara que vai ter funeral lá embaixo, vai ter lá embaixo na terra funeral. E os meninos vão subir já aqui para o céu. Já se prepara aí para buscar eles aqui.
Aí chama lá perante o rei, falando assim, o rei vai dizer para eles: é de propósito que vocês não estão se curvando perante a minha estátua? E eles vão dizer: nós não precisamos falar sobre isso com o Senhor. O Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode soprar aqui dentro dessa fornalha e livrar a gente. E se mesmo assim Ele não fizer, a gente não vai negar a nossa identidade. Não. E mesmo assim, se Ele não apagar, se Ele não livrar a gente daqui, a gente não vai negar a nossa identidade, porque nós sabemos que nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Eu imagino quando Ele diz isso, Jesus se levanta, os anjos se levantam e falam assim: vai ser agora. Aí o rei cai na besteira e vai dizer bem assim: e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Quando o rei diz isso, eu imagino Jesus dizendo assim para os anjos: pode sentar aí, não vai ter funeral na terra. Agora prepara um anjo, Salmo número 18, prepara um querubim alado, que eu vou descer na terra sobre as asas do querubim e vou livrar aqueles que têm identidade. A Bíblia vai dizer que o rei vai olhar e vai falar bem assim: escuta aqui, não foram 3 que nós lançamos dentro da fornalha? Pois bem, eu estou vendo o quarto, e o quarto é semelhante ao Deus vivo. Eu vou profetizar aqui nessa manhã, que eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa manhã. Querido, você que tem identidade, pode passar pelo fogo, pode passar pelo rio, mas o quarto homem vai estar junto com você em todos os momentos. Se é verdade, mais uma vez, faz barulho para o adversário sair correndo aqui nessa manhã. Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. O terceiro aspecto que nós jamais devemos perder em rumo quem está indo para Jerusalém é a fé. Eu sempre digo assim: se você perde dinheiro, você perde alguma coisa. Se você perde um bem, você perde alguma coisa. Agora, se você perde a fé, você perdeu tudo. Já observou, querido? A tempestade pode estar sucumbindo no seu barco. O céu parece que está de bronze sobre a sua vida. Mas se você tem fé, você permanece de pé. Essa é uma frase minha que eu vou dizer agora. O que é fé? Hebreus vai dizer que é o firme fundamento das coisas que você não viu, mas se espera. Mas agora uma frase minha: fé é você pisar primeiro, acreditando que Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Isso é muito notório no meio de vocês. Quando vocês vão realizar um evento ali com as crianças, não tem recurso nenhum, mas vocês resolvem pisar. E quando vocês pisam, as coisas começam a acontecer, porque Deus honra a fé de vocês. A gente tem que ficar igualzinho Pedro, porque Pedro um dia olhou, Nilson, Jesus está andando sobre as águas. Aí Pedro vai olhar e vai dizer assim: és tu, mestre? Ele vai dizer: sou eu. Eu falei: se és tu, faça que eu vá até você. Ele falou assim: vai, pisa nas águas e vem de contra mim. Aí tem gente que fica criticando Pedro: mas Pedro caiu, mas pelo menos Pedro saiu do barco e pisou sobre as águas e andou. E tem gente que não quer nem sair do barco, mas nessa manhã Deus está dizendo: ei, sai do barco, pisa na água, que eu vou fazer através da sua vida. Eu vou fazer. É só pisar. Ele está dizendo nessa noite, ou melhor, nessa manhã ele está dizendo: marcha. Somente sai do barco, marcha, pisa, que eu vou fazer. E esse aspecto não pode sair da vida nossa, porque isso transfere para as crianças. Isso me faz lembrar de um testemunho de uma criança, Nilson.
Ele aprendeu o que é fé com as suas mães, com seus pais, com seus avós. E um dia ele chegou na escola, tinha um professor que ele afrontava todos os alunos, apregoando as vãs filosofias, o ceticismo. Eu sou professor, eu sei como isso funciona. Lá na minha escola eu sou taxado de pastor. Não, isso para mim é um elogio. Quando tem oração, eles me chamam, Hélio, vai lá orar. Esse tempo atrás tinha um menino endemoniado, ele falou assim, Hélio, vem aqui orar. E aprendeu isso, os meninos. E esse menino chegou lá, e o professor afrontava todo mundo, dizendo, Deus não existe. Aí um dia esse menino foi com a Bíblia, no meio dos seus cadernos, dentro da sua mochilinha, no meio dos seus lanches. E ele chegou lá e ele sentava na última fileira lá de trás. E o professor começou a fazer aquele desafio, dizendo assim, Deus não existe. Tem alguém aqui nessa classe que pode me provar o contrário? Aquele menininho se levantou com toda a força, com um crente que não negocia a sua identidade, que tinha visão do céu. E ele levantou o dedinho dele, a mão dele para cima e falou bem assim, eu, professor. Observação, tinha outros crentes ali. E os crentes que estavam ali, os meninos crentes que ali, até faziam o sinal da cruz. Falei assim, meu Deus, o que esse menino vai arrumar? Porque ele é apenas uma criança, o professor já tem experiência há anos, ele já faz isso há anos, ninguém nunca confrontou ele. Aí aquele menino falou assim, eu, professor. Aí o professor olhou para ele e falou, ora. Então nós temos um engraçadinho aqui que quer me confrontar. Aí ele falou, deixa aqui para frente, meu filho. Porque a intenção dele é de causar uma vergonha ali para aquela criança. Ele falou assim, Deus não existe, você me prova ao contrário. Ele falou assim, professor, Deus existe sim. Porque antes de eu vir para a sala de aula, hoje eu ainda falei com Ele. Ah, é? Então eu quero fazer um desafio para você. Ele, qual é o desafio? O desafio é esse, eu vou pegar um ovo. E eu vou soltar este ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, o seu Deus não existe. Mas se esse ovo cair no chão, rolar e não quebrar, o seu Deus existe. Aí o menininho cheio de Deus, crente que tem visão e identidade, olhou para o professor e falou assim, só isso? Você quer provar a minha fé através de um ovo? Eu topo o desafio. Aí lá na sala, lá, os menininhos falaram assim, meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo? Mas é crente que tem identidade. Aí ele falou assim, mas antes de você soltar o ovo, professor, eu posso fazer uma oração? Ele falou, o professor virou para ele e falou assim, que isso, vai virar culto aqui? Não, é só uma oração, professor, o que custa? Ele falou, tá bom, vai, faz a oração. Aí o menininho levantou as duas mãos para o céu e começou a orar a Deus dizendo assim, Senhor, esse professor aqui, que está pregando o ceticismo, a vã filosofia, dizendo que o Senhor não existe, pregando sobre a evolução de Darwin, dizendo que o Senhor não existe, ele não está afrontando a mim, mas ele está afrontando o Senhor. Eu quero te fazer um pedido, papai, aqui, perante toda essa classe, perante esse professor. Ele vai soltar o ovo, e eu creio que o Senhor existe, porque eu antes de vir para essa sala, eu falei com o Senhor. Ele vai soltar este ovo vai rolar e não vai se quebrar. E quando esse ovo rolar e não se quebrar, eu quero te pedir algo aqui, Senhor. Mate esse professor, traz um infarte fulminante sobre a vida dele, para que caia um temor sobre essa sala e para que caia um temor sobre essa escola. Amém. O professor olhou para aquele menininho e falou assim, que é isso?
Não tinha esse negócio de morrer ou não morrer. Era só soltar o ovo ou não soltar o ovo. Ele falou assim: que é isso, professor? Mas Deus não existe, não é mesmo? Esse ovo vai quebrar, solta o ovo, professor. Pode soltar o ovo. Aí você já viu como é que é classe de menino, né? Aí aquela meninada começou a bater palmas e dizer assim: solta o ovo, solta o ovo, solta o ovo, solta o ovo. Ela fala: solta o ovo, professor. Aí o professor começou a suar, pegou o ovo numa mão, passou na outra, falou assim: gente, vamos parar com essa brincadeira. Pegou o ovo, guardou na gaveta e não conseguiu dar aula aquele dia. Ou melhor, ele não conseguiu mais dar aula naquela escola, porque aonde ele passava o professor, olhar para ele e dizer assim: cadê o ovo, professor? Mas aonde aquele menino passava cheio de Deus, falou assim: esse aí é diferente, esse aí tem identidade, esse aí é cheio de Deus, ele tem visão. Deixa eu ver só crente que tem fé aqui nessa manhã. Mais uma vez, faz um barulho de crente pentecostal aqui. Ai, Jesus, estou sentindo a graça dele aqui nessa manhã. Meu Deus, eu nem sei qual é o meu horário. 10h30, né? O quarto aspecto que nós jamais devemos perder, rumo quem está indo para Jerusalém, é a presença do Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã. Eu já senti Ele aqui nessa manhã. Ele está aqui conosco nessa manhã. Eu disse e repito no início dessa mensagem: Jesus está curando aqui nessa manhã. Jesus está passando lá na sua Samaria. Quando você sair daqui, desse seminário Geração Eleita, quando você chegar na sua casa, vai ter surpresa. A crise de ansiedade está indo embora, a depressão está indo embora, aquela enfermidade está indo embora, o câncer está indo embora. Jesus está visitando a sua casa. Caiová, soquere amassuriá. Sem Ele não há unção. Sem Ele a pregação é vazia. Sem Ele a preleção é vazia. Sem Ele o trabalho que nós fazemos com a criança, ele é vazia. Porque é Ele que vai e toca. É a presença do Espírito Santo. É por isso que Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O salmista Davi, no Salmo de número 51, versículo 11, ele vai dizer: pode retirar tudo de mim, mas não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem já falou com o Espírito Santo aqui? Agora, o pregador, por que ser cheio do Espírito Santo? Por que nós não devemos perder? Eu vou exemplificar isso aqui mais uma vez. Diz que tinha um jovem, estava no ponto de ônibus, ele foi para uma cidade grande, e chegando naquele ponto de ônibus, ele não entendia como funcionar para pegar o ônibus. Ele parou ali no ponto de ônibus e ficou observando. E o ônibus veio em direção dele, e ele fazia o sinal que todo mundo fazia no ponto de ônibus, que era assim. Só que quando ele fez esse sinal assim, o motorista lá no ônibus fez alguns sinais para ele. Ele fez um sinal assim, ele fez assim, e ele fez assim, e depois ele fez assim. Aí aquele jovem não entendeu aqueles sinais, falou assim: o que esse motorista está dizendo? Que 4 sinais que ele fez? Que sinais são esses? Ele fez assim, depois ele fez assim, depois ele fez assim. Aí a pessoa estava do lado dele e falou assim: eu vou explicar quais são esses sinais. O motorista do ônibus está dizendo bem assim: aqui não, está cheio. Se você quiser, pega o outro de trás.
Ele falou: agora eu entendi o que é ser cheio do Espírito Santo. Alguém olhou para ele e falou assim: o que você está falando, menino? Não, isso é coisa minha e de Deus. Deus está explicando para mim o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu estou entendendo agora o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É quando Satanás, ele vier sobre a sua vida para tentar arrancar a sua identidade, tentar arrancar a sua visão, tentar arrancar a sua fé. Você vai dizer assim para Satanás: aqui não, Satanás, eu estou cheio. Se quiser, pega o outro lá de trás, porque aqui está cheio da presença de Deus. Deixa eu ver se tem alguém cheio da presença de Deus. Deixa eu ver se tem alguém cheio da presença de Deus aqui nessa manhã. Parece que tem gente cheio aqui nessa manhã. Aleluia. Tem gente cheia aqui, Pablo. O quinto aspecto: amor pela palavra de Deus. E isso que ele pode glorificar mesmo. A presença do Espírito Santo está aqui no nosso meio, querido. Nessa manhã aqui vai se tornar o quartel-general de Jeová. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, Satanás vai ter que sair correndo, porque aqui tem gente cheia da presença do Espírito Santo. A Bíblia é direção e sustento para a nossa vida espiritual. Quem está indo para Nova Jerusalém, ele não é errante, ele sabe aonde é o destino. Nós só estamos aqui nessa terra de passagem. É logo logo, é daqui a pouquinho. Quem sabe antes de terminar esse seminário de geração eleita, nós sairemos daqui dessa terra e sairemos rumo à Nova Jerusalém. É por isso que nós não podemos jamais apartar esse livro do nosso coração. É por isso que em Josué capítulo 1, versículo 8, a dica para Josué é: não se aparte a tua boca desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Em João capítulo 15, versículo 3, a Bíblia vai nos informar: vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem muitos preletores e pregadores por aí, que estão criando tantas invenções, tanta distração, mas não estão mais pregando a palavra do Senhor. Esses dias atrás, vocês vão relembrar disso, a rainha dos baixinhos foi em rede nacional, através das redes sociais, para dizer que a Bíblia ela precisa ser reescrita. Porque o pastor Silas Malafaia foi dizer que os afeminados, os homossexuais, os adúlteros e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, que é regra de fé, é a nossa bússola. Não é ela que deve ser reescrita, mas é o homem que deve ser moldado e estruturado através dessa santa palavra. Essa palavra nos purifica, ela nos guia, ela nos transforma, ela é a nossa bússola e é ela que vai nos levar para a Nova Jerusalém. Deixa eu ver quem trouxe ela. Levanta ela bem alto assim, bem alto comigo. Isso, levanta a sua espada, guerreiro. Levanta a sua espada, guerreira. Nós vamos levantar a nossa espada. Nós vamos continuar pregando o evangelho genuíno, porque essa geração está indo para a Nova Jerusalém. Eu vou encerrar agora. O último aspecto que jamais nós devemos perder é o chamado. Deus nos chamou e nos confiou para uma grande obra. Em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ele nos quis.
Ele nos escolheu. Quando você vai para uma loja, você olha para um objeto, tem algo que te agrada, você vai lá, escolhe, paga por ele e você adquire. Mas nós que estamos aqui, eu reconheço isso, eu sou o menor aqui. Nós não temos nada que agrada a Deus. Nós somos vaso de barro. Ele só decidiu pegar esse vaso de barro e esconder os tesouros dele dentro de nós. Mas nós não tínhamos nada que agradasse a ele. Mas mesmo assim olhou para a prateleira e diz: não tem nada que me agrada, mas eu quero ele, eu quero ela, eu quero ele, eu quero ela. Eu tenho um chamado para ele, eu tenho um chamado para ela. Ele fez isso com Pedro. Pedro era sanguíneo, ou melhor, ele era colérico. Mas ele disse: eu quero para mim. Ele olhou para o apóstolo João e falou assim: é chorão, mas eu escolhi, eu quero para mim. Ele olha para Tomé. Tomé duvidava de tudo, mas ele olhou para Tomé e disse bem assim: eu quero para mim. Ele olhou até para Judas, ele sabia que era um traidor, mas mesmo assim olhou para ele e falou bem assim: eu quero para mim também. Querido, se é Deus que te escolheu, se é Deus que te escolheu, não importa a opinião do homem, Ele te escolheu e ponto final. Caramba, Rassúria. Querima, foi Ele que te escolheu para essa geração. É Ele que te escolheu, cada um de vocês. Se Ele te escolheu, pode ser turrão, pode ter limitações, mas se foi Ele que escolheu, ponto final. Poderia ter outro preletor melhor para colocar num dia de domingo de manhã, mas se foi ele que escolheu, Querima, ponto final. Xaramantora, estou sentindo Deus aqui. É ele que te escolheu. Caiovassuria. Ele que te escolheu. Sabe por quê? Ele te escolheu. Deus não depende de uma pessoa grande para fazer coisas extraordinárias em nosso meio. O que Deus precisa é só de um coração voluntário, um coração cheio de fogo, um coração ardente de desejo para fazer algo para o Senhor. Eu vou exemplificar isso aqui melhor e já vou encerrar. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão, subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não apanhe. Não, só um deu aleluia e glória a Deus, porque só... Eu vou explicar melhor isso aqui. Elias, o profeta Elias, virou para Acabe e disse bem assim: ô Acabe, se você quiser, corre para sua casa, se esconde, porque vai vir aí uma grande chuva. Já tinha mais de 3 anos que não chovia naquele lugar, que ele mesmo tinha profetizado para isso. E quanto a Acabe, carnal, cheio da carne, ele foi para casa comer e beber. A Bíblia vai dizer que o profeta Elias, cheio do Espírito Santo, foi para o Monte Carmelo, lá no cume. A Bíblia vai dizer que ele coloca a boca no pó e vai orar a Deus, e ele vai assim: Deus, cumpre essa palavra. Aí ele diz isso. Quando ele fala isso, ele vai dizer para Geazi: Geazi, corre lá para ver se tem alguma nuvem. Geazi olha para o céu, falando assim: não, está limpo, não tem sinal de nada nos céus, nada vai acontecer. Ele falou assim: vai, parece que não, mas vai acontecer alguma coisa.
Ele disse, não há nada. Então ele disse, torna lá 7 vezes. E a Bíblia vai dizer que na 7ª vez, quando Geazi ele olha para o céu, aí ele já começa a ver um sinal, uma nuvem. Só que não é uma nuvem esplendorosa, não é uma nuvem bonita, não é uma nuvem cheia de brilho, não. Era uma nuvem pequena, o tamanho da mão de um. Tamanho da mão de um. Aí talvez Geazi olhe e fale assim, não, mas uma nuvem desse tamanhozinho, vai vir uma grande chuva, eu duvido. Ele falou assim, corre, porque está vindo uma chuva abundante aí. E a Bíblia vai dizer que através daquela pequena nuvem houve uma chuva abundante. Deixa eu lhe dizer, tem muita nuvem grandona por aí dizendo assim, se eu não prego não acontece nada, se eu não for preletor não acontece nada. Aí a nuvem grandona vem cheio, vazio de Deus, com o olho vazado, já perdeu a presença do Espírito Santo, já perdeu a sua identidade. Aí vem uma nuvem pequenininha, cheia de Deus, com visão, com identidade. Aí Deus pega e derrama uma grande chuva. Se coloque em pé. Deus não depende de nuvem grande. Se Ele quiser Ele usa também, mas Deus depende de nuvem pequena com o coração voltado a Ele. Agora sabe o que me chama a atenção? Voltando para o texto original que eu li. Aquela caravana que estava indo rumo a Jerusalém. Eu estou sentindo um Deus aqui nessa manhã. Eles tinham o mesmo propósito. Eles tinham o mesmo destino. Sabe por quê, querido? Não adianta você estar indo no caminho, mas o seu propósito ser diferente. Eu vou exemplificar isso aqui. É mais ou menos como se fosse aqui o Grupo Vida. Você quer ver? Vamos lá, um exemplo. Baixa todos os instrumentos, deixa eu só vir só o teclado, em uma nota, só o teclado, vai. Só o teclado. Isso, vai, mais alto. Que nota é essa? Hã? Mi menor. Eu não entendo nada de música. Mi menor. Não adianta, o propósito é o mesmo. Não adianta a gente estar em Mi menor, o outro em Ré, o outro em Dó, o outro em Fá. A gente tem que estar tudo na mesma nota. Agora entra o baixo. Deixa eu ver, o teclado e o baixo, como que fica? É o Edinho que está no baixo? Vai, enche do Espírito Santo, toca esse baixo aí, meu filho. Deixa eu ver. Vai, agora entra a bateria. Vai, enche do Espírito Santo, toca essa. Ou melhor, a bateria não, a guitarra, vai. A guitarra, não, só a guitarra. Vai, enche do Espírito e vai na guitarra agora. Deixa eu ver. Agora vai, baterista, enche do Espírito Santo e bate essa bateria aí que eu quero ver. Vai, bate com força. Enquanto você bater com força, Deus vai começar a encher do Espírito Santo lá embaixo. Vai, 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 vai. Vai, enche. Vai, Espírito Santo, enche agora. Enche agora. Enche agora. Enche agora. Agora entra o vocal, vai, vai, entra o vocal, vai. Vamos lá. É a Quera, indo para Jerusalém. Aquele hino, Edinho sabe, vamos lá. Vai. Agora segura suas mãos assim, vamos fechar os corredores. O propósito é o mesmo, nós estamos indo rumo a Jerusalém. Vai, segura as mãos. Eu vou explicar o que vai acontecer aqui agora. Eu estou na direção do Espírito Santo. E quando o som começar a sair, Deus vai começar a renovar vidas aqui. Ministério de fogo vai ser entregue aqui nessa manhã. Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo aqui quem não é batizado. Vai, levanta as suas mãos, segue as suas mãos para o céu. Nós não somos daqui. Vai, mistura com glória a Deus e aleluia. Ele vem me buscar. Vai, deixa eu ouvir o barulho de crente pentecostal. Eu irei
mais, Jesus. Vai lá atrás, amigo Espírito Santo. Faz uma onda, começa de trás para frente. Agora. Vai, pega. Vai renovo. Ao renovo chegando. Pegou, Deus. Pegou o renovo. Chegou o renovo. Vai, baterista, vai, enche. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou. Vai, declare isso. Já nós estamos indo para Nova Jerusalém. Enche, amigo Espírito Santo. Enche mais. Vai, enche. Transborda. Voltarei, Ele vem me buscar. Vai, começa. Vai, batiza com o Espírito Santo. Traz renovo. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua. Deixa eu ver aqueles crentes que não negociaram a sua visão, que não negociaram a sua fé, que não negociaram a sua identidade. Vai, faz barulho. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada. O fogo pegou, a presença dele está aqui nessa manhã. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua. Vai, declare ele. O Yeshua está aqui nessa manhã. Ele está renovando, ele está batizando. Vai, sinta a presença dele aí. Sinta a presença dele aí. Yeshua. Xaramandoramadagasurya. Caramandoremadai. Yeshua. Ele está aqui. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele está chegando. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Corre aqui pra frente, só quem quer mais de Deus. Corre aqui pra frente. Só quem mais de Deus, vem aqui pra frente, rapidinho. De toda a igreja. Deus vai entregar ferramentas aqui agora. Vem aqui pra frente. Dons espirituais. Só que quer dons espirituais, vem aqui pra frente, rápido.
Santo. Batiza, renova. Batiza com o teu Espírito Santo agora. Vai de dons espirituais. Dons espirituais começa a descer. Vai, enche mais. Batiza, batiza. Traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não existe, sai, pelo santo nome de Jesus. Deus está distribuindo aqui dons espirituais aqui nessa manhã. Inundando esta igreja. Deus está começando a renovar aqui nessa manhã. Deus está enchendo aqui nessa manhã. É renovo, é batismo. O calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo. Enche mais, amigo Espírito Santo. Toma os 4 cantos dessa igreja aqui nessa manhã. Vai, começa a encher agora. Vai, enche mais, enche mais, enche mais. Vai, traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo. Batiza, 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 batiza. Olha lá, já começou a encher, já começou a encher, já começou a encher, já começou a encher. Temporal, quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Amigo Espírito Santo, começa agora a visitar cada líder. Começa agora a visitar cada líder. Esses aspectos não vão sair da presença deles. Nós estamos indo rumo a Jerusalém. Perto dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos, vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, sendo batizados em dom de glória. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai, pelo santo nome de Jesus. Da forma que vocês estão, faça assim com as suas mãos na posição de receber. Faça assim na posição de receber. Eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo me confiou aqui nesta manhã. Ele vai distribuir dons espirituais aqui nessa manhã. Vocês que estão aí também, eu sei que aqui não cabe todo mundo, mas faça assim com as suas mãos. Amigo Espírito Santo, eu sei que o Senhor está nesta palavra. Eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã. Eu quero te pedir agora sobre essas mãos, estou na posição de receber, que desça brasas de fogo sobre ela, que desça agora dons espirituais, e aonde eles tocarem, onde eles pisarem a planta do pé, e abrir a boca, ó Pai querido, que seja, ó Pai querido, teu Espírito Santo, falando através dele, curando vidas, resgatando almas, e trazendo de volta para o teu reino, em nome de Jesus, ó Pai querido, abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Quero, irmão, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a sua vida.